Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 18 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: qual tem sido a nossa prioridade para com Deus? Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, muitas vezes nós nos questionamos e achamos que Deus condena as riquezas. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui para esse jovem. O que Jesus está colocando na vida desse jovem é qual tem sido a sua prioridade, no que ele tem realmente investido a sua vida. Porque quando Jesus pergunta a respeito da lei de Deus, ele responde prontamente dizendo que ele observa as leis de Deus desde a sua juventude, ou seja, ele nasceu e cresceu num lar onde os seus pais tinham como princípio seguir os mandamentos de Deus, e isso ele aprendeu na vida dos seus pais e na vida das pessoas que estavam com ele na sua família. Mas quando Jesus fala para ele a respeito dos bens e de riquezas, esse jovem ele fica triste, porque Jesus pede para ele para que ele possa usar as suas riquezas para abençoar os pobres, para dar mais conforto para aquelas pessoas que não têm nada. E esse jovem ele fica triste porque ele não quer se desvencilhar daquilo que ele tem como a sua prioridade, que são as riquezas. E é nesse sentido, amados, que esta palavra vem nos falar nesta manhã. Qual tem sido a nossa prioridade? A nossa prioridade está nas coisas desse mundo ou a nossa prioridade está naquilo que Deus nos coloca como princípio? E esta palavra nos traz realmente algo assim para que nós possamos meditar, para que nós não vivamos de acordo com as coisas desse mundo, para que nós não venhamos a fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Quando Deus nos concede riquezas, quando Deus nos concede bens, Ele não nos dá isso simplesmente para nós usarmos em benefício próprio, mas Deus confia em nós para que nós possamos abençoar o seu reino aqui na terra. E é nesse sentido, amados, que esta palavra nos traz essa meditação. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Nós temos realmente abençoado as pessoas? Nós temos feito com que a vontade de Deus seja sobre a vida daquelas pessoas que estão precisando de nós? Ou nós estamos usando isso para benefício próprio? Quando nós usamos isso para benefício próprio, irmãos, nós estamos fazendo com que nós nos afastemos de Deus. Nós estamos colocando os nossos olhos nas coisas desse mundo. E isso normalmente nos fascina, isso nos afasta de Deus. Mas quando nós usamos aquilo que Deus nos dá, seja riquezas, seja os dons e talentos que Ele nos concede, quando nós usamos isso para abençoar o reino dEle aqui na terra, nós seremos recompensados, nós seremos abençoados. Porque quando nós continuamos a ler esse texto e os discípulos aqui questionam Jesus a respeito das riquezas, que será impossível um rico entrar no reino de Deus, Jesus aqui mostra para eles que não é nada disso que eles estão pensando. Jesus aqui mostra para esses discípulos que aqueles que usam os bens, aqueles que fazem a vontade de Deus, serão recompensados não só aqui, mas também na vida eterna. Olha que interessante a resposta de Jesus para os discípulos no versículo 29 e 30
desse capítulo 18. Jesus diz assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. É nesse sentido, amados, que Deus está nos alertando aqui nesta manhã, que nós precisamos usar aquilo que nós temos para abençoar o reino de Deus. Jesus aqui não está dizendo mais uma vez que nós temos que abandonar tudo, mas ele está dizendo o seguinte, que a nossa prioridade não é nada disso. A nossa prioridade é Deus. Ele tem que estar em primeiro lugar. Depois, como diz a palavra, as demais coisas vão nos ser acrescentadas. E nós viveremos de uma forma abençoada, conforme a vontade de Deus. É por isso que ele coloca aqui que nós seremos recompensados aqui e na vida que nós teremos por vir, que é a vida eterna. Por isso, amados, que nesta manhã nós possamos entender esta palavra e viver conforme a vontade de Deus. Que nós não venhamos a ter os nossos olhos nas coisas desse mundo, não viver conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus te dê sabedoria para entender aquilo que a palavra dele nos diz. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus que tem nos agraciado com tantas coisas, com bens, com riquezas, com saúde, com dons, com talentos, Pai. Deus nos ensina a usar tudo isso, Senhor Deus, em prol do Teu reino, para abençoar aquelas pessoas que não possuem, não têm. Que nós possamos, ó Deus, ter um coração grato, que da mesma forma que o Senhor tem nos abençoado, que nós possamos abençoar aqueles que nada têm também, Senhor. Que nós não venhamos, ó Deus, a ter o nosso coração nas coisas desse mundo, mas que a nossa prioridade seja a Tua vontade, o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro abençoando a vida dos meus irmãos nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, os conduza, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, ó Deus, os conceda da Tua paz. E é no nome de Jesus que eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até a próxima.